Estamos com mais um programa Saúde em Movimento, em formato podcast aqui pela TV Galega, a imagem da cidade. E esse mês tão especial, mês das mães, hoje Dia Internacional da Família, falamos sobre saúde mental das gestantes no programa anterior, então eu não podia deixar de trazer pessoas especiais, né? E se a gente observar hoje, nós estamos aqui em 3 mulheres lindas, né? Mas na verdade, gente, não são 3 não, são 5, porque estão gravidíssimas de 2 meninas e nós vamos conversar muito sobre gestação, mulher, profissão, família, né? Tamara, seja bem-vinda. Gente, a Tamara, radialista, trabalha na Jovem Pan, jornalista, né? Fala um pouquinho da sua vida para nós. Tudo bem, João? Olá para todo mundo que nos acompanha aqui na TV Galega. Que alegria, né? Que eu não sabia que hoje era esse dia tão especial, né? Que falamos da família. Então, para quem não me conhece, né? Eu sou jornalista já... Meu Deus do céu, gente, há mais de uma década. Como o tempo passa. Há 10 anos já, né? Um pouquinho mais atuo com comunicação. Minha formação é jornalismo, eu tenho especialização em marketing digital, mas a minha paixão maior sempre foi o rádio, né? Então, eu atuo há mais de 10 anos também em rádio. Hoje, eu sou apresentadora do Jornal da Manhã, na Jovem Pan, e após isso também apresento os programas de entretenimento e música, né? Então, eu faço um pouquinho de cada. Tem a Tamara séria no comecinho da manhã, depois ela fica mais... assim, alegre, mais saltitante. Olha, gente, a Tamara, ela me entrevistou bem lá na época do Covid, né? Na Rádio Clube, sim, né? Foi onde começou a minha história com a rádio. É verdade. Durante 2 anos e meio, eu tive um programa na rádio, até agora, semana passada, faz pouquinho tempo. E precisamos dar um passo diferente para estar na TV. E foi lindo, foi uma jornada incrível. Eu não sabia o quanto a rádio, não tinha um conhecimento de quanto a rádio, ela ainda é muito forte, ela ainda está nas famílias, nas casas, todos os dias, assim, é incrível a conexão. Então, parabéns pelo teu trabalho, realmente, assim, diferenciado, né? Obrigada, Jo. E só lembrando rapidinho que eu descobri esse talento maravilhoso, olha só, apresentadora. Foi a Tamara que foi me lapidando lá na rádio, né? A Tamara, a Rose, enfim, várias pessoas, a Diel, né? Várias pessoas muito importantes. Estamos aqui também com a Laís Soares, nutricionista, treinadora comportamental, minha amiga também. Não pude deixar de convidá-la, já que ela está nesse estado interessante. Laís, fala um pouquinho de você para nós. Muito obrigada pelo convite, pela oportunidade de falar a respeito desse assunto, né? Então, eu sou nutricionista, formada há mais de 9 anos, trabalho com a parte clínica, dentro de uma abordagem comportamental, há pelo menos 7 anos, né? E também sou especialista em nutrição esportiva. E paralelo a isso, também treinadora de inteligência emocional, que é o que faz com que essa abordagem comportamental ela tenha um destaque dentro da minha abordagem. Então tu fez um trabalho em relação à nutrição, à alimentação, mas toda uma pegada, vamos dizer assim, comportamental. Ajudar as pessoas a fazer, realizar, cumprir, não desistir. Sim, com certeza. Porque, inclusive, né, a nutrição, ela é comportamental, né? Eu acho que é uma das coisas que mais influencia nos nossos resultados é a questão comportamental. E ele é um dos atos mais, que mais evidencia as nossas emoções, os nossos comportamentos. Então, são 2 áreas que, quando elas se juntam, o paciente consegue criar muito mais profundidade também, né? Olha só. Tamara, e aí? Me conta um pouco dessa resposta eu sei, mas eu quero saber de você, e as pessoas todas estão curiosas também. Como é que era a Tamara antes da gestação? Como é que era o teu corpo, a tua saúde, a sua alimentação? Você se preparou? Me conta um pouco. Então, não tem tanto tempo assim, né? Mas já me lembro como se fosse hoje, né? Uma jovem, bem assim, desgostosa, né? Com a aparência, principalmente com a saúde, com a disposição que eu tinha, né? Eu não tinha regra nenhuma, assim, gente, não tinha disciplina nenhuma com relação à minha alimentação, com os meus hábitos, né? E eu acho que eu era uma pessoa muito levada pelas emoções e pela ansiedade, né? E isso fez com que eu atingisse, assim, um peso bem elevado para minha estatura, né? Eu sou pequenininha, então eu tava realmente, assim, bem fora do meu IMC, tava totalmente, assim, sedentária mesmo, focada muito no trabalho, nos estudos e fiquei nisso, né? Não cuidava mais da parte física, não fazia atividade física nenhuma.
E com relação à alimentação, não sabia nada. Realmente não tinha conhecimento nenhum, assim, do que era saudável pra mim, as minhas opções, não tinha opção. Comia aquilo que tava na frente, o horário que dava, totalmente desregulada, né? E aí foi quando eu conheci a Jo, por meio da rádio, né? E aí ela me falou de mudança na mente, para depois a gente ter um resultado no corpo, né? Isso. E, gente, eu lembro como se fosse hoje, assim, pensava, meu Deus, mas eu vou conseguir, super ansiosa, né? Aquela pessoa que começava algo e nunca terminava. Principalmente quando se tratava de mim. Para os outros, para as pessoas ao meu redor, sempre estava à disposição, né? Mas para mim mesma, nunca estava. E aí eu comecei esse processo de autoconhecimento. E com a tua ajuda, né, Jo, com o Centro Valora, na época que, meu Deus, eu digo até hoje, assim, tu é o anjo da minha vida, né? Porque a minha vida era uma antes de te conhecer e depois foi outra. Porque eu me conheci, vi o que eu era forte naquilo que eu era fraca. E eu pude fortalecer o que estava fraco e pude ver o quanto eu era capaz. Não acreditava em mim mesma, né? E aí eu comecei meu processo de autoconhecimento e também mudança de hábitos, né? Comportamentais. Mas tudo começou na cabeça, na mente. E de lá pra cá, meu Deus do céu, né? Tudo mudou. Porque não mudou só a aparência física, mas mudou justamente isso, assim. Eu saber que eu sou capaz, entender quais eram as minhas opções, que eu realmente tinha opções e dependia de mim fazer essas escolhas. E hoje eu consigo colocar em prática. Tanto é que eu tô aqui, graças a Deus, né? Gravidíssima e super saudável. E tem já ciência, estudos, enfim, que um corpo saudável emagrece muito mais fácil, claro, mas um corpo saudável ele engravida muito mais fácil, porque você se torna mais fértil. Tem muitas mulheres que às vezes não têm diagnóstico do porquê não conseguem engravidar, né? Não tem explicação, e é o marido e a mulher estão ali naquela luta e tentando, e eles buscam uma clínica, buscam uma nutricionista, alinha a alimentação, desintoxica e desinflama o corpo. Uhum. E eu sempre falo para nossas pacientes do emagrecimento, cuidado, porque engravida fácil, sabe? Então, para quem não tá querendo, toma os devidos cuidados, porque pode acontecer. E foi isso. E aí, o que aconteceu? Você emagreceu, se eu não me engano, foram 15 quilos em 8 semanas, isso, né? Foi mais ou menos quilos, isso. Exatamente. Foi a nossa média da clínica, foi assim, incrível, lindona. E logo depois, passaram-se um tempo, manteve o peso e engravidou. Sim. E você percebe que agora na sua gravidez, a tua alimentação tá parecida com como você vivia? O quanto isso tá sendo benéfico? Que vantagem você tá tendo de ter essa vida diferente? Você falou ali de conseguir engravidar rápido, foi bem isso, né? Porque quando a gente decidiu que nós queríamos engravidar, eu e o Diego, eu pensava assim, meu Deus, mas isso também não vai ser assim, né? Tão rápido. Que nada, foi super rápido, né? A gente decidiu em outubro, novembro, a gente já tentou e já deu super certo, né? Já veio. Então, assim, realmente, estava super saudável e sim, Jo, consigo ver que hoje eu consigo fazer as escolhas certas, sabe? Como eu falei antes ali pra Laís, né? E pra você, não quer dizer que a gente não dê as escorregadas, né? Porque os hormônios estão... Sim. Assim, a todo vapor, né? Mas não só por isso, assim, eu passei recentemente por uma perda muito grande na família, isso também influenciou para que eu tivesse... para que eu não focasse tanto quanto antes, mas graças a Deus, assim, também foi uma fase que passou e eu voltei a olhar para mim mesma. Porque, de novo, eu tava olhando para todo mundo ao meu redor e esquecendo de mim, né? Exato. Então, hoje eu vejo que sim, a minha alimentação é muito mais saudável. Quando eu comecei essa fase de querer emagrecer, né, e tal, eu sempre fui muito formiguinha, né? E aí eu botava isso na minha cabeça, não, mas eu sou assim, eu gosto de doce, tal. E hoje eu consigo ver que isso não tá me vencendo durante a minha gravidez. Tô conseguindo ficar focada nas frutinhas, consigo focar nas fibras, naquilo que me faz bem, né? Nos horários, os horários hábitos, também, cuido que já muito é um mais. passo pro próximo, né? Que o filho vai precisar, a filha precisa das rotinas, né? A ingestão de água também é muito importante. Isso. Exatamente. Laís, me conta um pouquinho assim, cabeça de nutri, né? Aquilo que é o melhor, o ideal, sabe inclusive o que é o melhor para a gestante. Você consegue cumprir ou os hormônios, as emoções pegam? Tá aí desenhando possivelmente um caminho bem legal para ajudar outras mulheres, porque é diferente, né? A partir da hora que você é gestante, você consegue ajudar as mulheres que estão passando por esse período de uma forma muito mais fácil.
E aí, me conta, isso tá acontecendo? Tá difícil a parte hormonal e comportamental? Percebe diferenças? Então, para mim tem sido bem tranquilo, até melhor do que eu imaginava, né? É diferente da Tamara que projetou, né? Desejou ter um bebê, engravidar, não era algo, aconteceu, né? No meu caso. E eu sempre tive uma visão um pouco distorcida em relação a como talvez eu me comportaria, inclusive na parte alimentar e até da questão do meu corpo, né? Por causa das visões antigas que eu tinha de outras mulheres, né? E foi totalmente ao contrário, então eu consegui manter realmente um equilíbrio, né? Me aprofundei muito mais, obviamente, tu vais buscar muito mais informação a respeito dessa fase, que era uma fase que nunca tinha, assim, se acendido tanto em mim, e automaticamente tu vai cuidando de ti, tu vai atraindo outras mamães, outras grávidas ou outras tentantes, né? E o ponto que tu trouxe ali em relação à parte de um corpo desinflamado, né, que engravida muito mais fácil, né, e as questões nutricionais que elas têm essa associação em relação à dificuldade muitas vezes da mãe ou engravidar ou manter uma gestação. Às vezes a mãe ela até engravida, mas ela não consegue levar essa gestação adiante. Tem tanto impacto, tem tanta influência da nutrição, sabe? Mas o aspecto comportamental em relação à parte de escolha alimentar, ela realmente é uma dificuldade para muitas mamães, né? Então, a gente fala que o preparo de um corpo, ele deve ser iniciado pelo menos 1 ano e meio a 2 anos antes, né? Então, talvez pelo meu estilo de vida já ter, assim, uma tocada mais equilibrada, um senso mais, um caminho do meio mais estabelecido, foi mais fácil, né, dentro desse período desde a descoberta até o momento, de me observar, né, ter esse olhar mais atento, observador, perceber se eu tô me perdendo ou se eu tô conseguindo encaixar e, claro, né, tu ter um pouquinho mais de facilidade em aplicar esse teu conhecimento, né? Porque tu já vem num caminho mais desinflamado, tu já vens, né, mais num caminho do meio que eu gosto de falar. E para outras mamães pode ser que exista essa dificuldade, e por isso mesmo que a gente fala da importância de se preparar, né, pelo menos 1 ano e meio antes, a 2 anos antes, para que essa estrutura em relação à parte tanto comportamental quanto de hábitos já esteja estabelecida, né? E aí essa dificuldade não seja tão forte, né? Porque imagina, olha só, vamos falar de uma pessoa que tem uma vida super desregrada e come muito fast food, sem horários, e aí ela começa a fazer acompanhamento com os médicos e com as nutris, enfim, já começa a cortar. Então ela já começa, meu corpo tá mudando, eu tô com dor, eu tô enjoada, as coisas já não tão boas, né? Sabe que é uma caminhada e começa a cortar o açúcar, que nem você falou, antigamente eu era muito formiguinha. Imagina você antes da gestação, agora na parte da gestação, com muita vontade de comer açúcar. A gente sabe que tem que, né, tem toda uma... Uhum. Então, se torna às vezes até uma gestação desconfortável em função dos hábitos alimentares que a pessoa tinha, né? Imagina uma pessoa sem disposição e fôlego e grávida. Uhum. E a gente sabe como vocês são ativas. Eu conheço um pouco da história de vocês, nós vamos conversar sobre isso. Mas não diminui, você não comentou agora antes do programa que você tá mais lenta, mais devagar? Como é que tá o teu corpo agora? O que você percebeu, assim, de diferente? Na gestação, realmente, assim, a fase do sono, né, Laís? No primeiro trimestre. Primeiro trimestre é muito sono. E aí eu pensei assim comigo, como é que vai ser pra fazer atividade física? Porque trabalhando normalmente, vida corrida, enfim, né? Pensei comigo, acho que eu vou dar uma parada da atividade física, porque tô começando a ficar muito sonolenta, muito cansaço. Pensei, não, aí agora é que eu tenho que continuar, agora é que eu tenho que manter, né? Então, assim, deu aquela vontade de escapar, mas tô lá, firme, né? Isso. Faz atividade física? O que você faz de atividade física? Eu faço academia, musculação, né? E também precisei fazer agora a fisioterapia pélvica, né? Tá pressionando aqui a bexiga, então a mamãezinha precisou fazer. Semana passada, nós estávamos aqui com a doutora e com a Sabrina também, que é fisioterapeuta e faz a fisioterapia pélvica. A importância, né? Da preparação do corpo. Ora é por necessidade ou por prevenção e para ter um parto ainda melhor, né?
Então, continua ativa. Sim. E é exatamente, o parar iria te dar mais sono, iria estar mais cansada. É o ativar, né? Atividade física dá energia, Exatamente. né? E Laís, você faz atividade física? Eu faço crossfit 5 vezes na semana. Nossa, gente, 5 vezes na semana. Crossfiteira, e olha, ó. E eu sempre falei, assim, desde que eu descobri a gestação, que a minha maior alegria, né, tipo, uma das grandes conquistas da gestação seria se eu conseguisse treinar até o final, né, até a reta final. E no começo, no primeiro trimestre, era o momento em que aquele cansaço, aquela questão dos enjoos, tudo isso, o pico de melhora do meu dia estava exatamente no momento em que eu ia para atividade física. Então eu tinha assim muito claro que aquilo ali para mim faria muito bem, né? E depois no segundo trimestre foi incrível, assim. Agora, nessa fase final, é que eu percebo um pouquinho mais de cansaço, mas o exercício físico é algo que me ativa, assim, para o resto do dia. Então, é como se eu embalasse nele ali, essa energia, ela me impulsiona para ficar produtiva, ativa, né? Óbvio, né? A gente faz algumas adaptações, né? Principalmente porque agora existe o quê? É quase um obstáculo, né, gente? Então, tem alguns movimentos que o corpo já não consegue mais acionar, né? Mas aí, com orientação, a gente é instruído a, então, fazer adaptações, né? Mas é sensacional, assim, eu percebo que pra mim faz total diferença e eu fico muito feliz de até agora ter conseguido, né, me manter ali, né. E uma coisa que o médico, inclusive, me falou foi, dentro dos exames, dentro do acompanhamento que ele faz, que tá tudo certo, que pode manter, né, essa rotina. Então, dentro desse acompanhamento, vai se observando se você precisa fazer alguma adaptação ou não, né? E quantos meses você tá, Laís? Eu tô agora no 7º mês. Como é o nome da princesa? Lívia. Lívia, 7º mês. E você, Tamara? Também estamos no mesmo período, Gente, né? elas estão na mesma semana. A diferença, pelos meus cálculos, é 3 dias da abertura e fechamento das semanas. É isso aí. E como é o nome da princesa? Rebeca. Rebeca. E muito bom falar sobre atividade física e sobre gestação saudável, e se preparar e emagrecer. Vou usar até meu exemplo aqui. Gente, eu tive 2 gestações. A primeira, eu cheguei a ter pré-eclâmpsia, né? Onde dá um problema muito complicado, pode falecer os 2, né? Ou um só, difícil sobreviver. A sorte foi que o médico percebeu que eu tava entrando em pré-eclâmpsia 1 semana antes, assim. Não, foi antecipado 3 semanas o meu parto. Então, eu fui fazer uma rotina lá no consultório, ele já disse, às 5 horas você se interna porque você tá entrando em período pré-eclâmpsia. Porque eu era gordinha, né? Muitas pessoas sabem, eu já tive 45 quilos a mais que eu tenho hoje. Então, eu e o meu filho, na época, eu tava ali com quase 103, já no 7º, 8º mês. Então, passou de 90 e poucos quilos, já é muito perigoso. Não tinha essa consciência, não me preparei. Foi uma gestação bem difícil. Já a segunda gestação com a Giovana, engordei 6 quilos. Fiz atividade, já era outra vida, já foi outro acompanhamento, sem riscos. Então, eu sei bem o que é os 2 tipos, sabe? O mesmo corpo, gestar e ter qualidades diferentes. Segurança, gente, é incrível, assim, tu ir pro médico felizona e saber que tu não vai levar esporro, porque é muito ruim, tu leva bordoada de todos os lados quando tu não tá, né? Então, um pedido aqui pras mães, as que pretendem ser mães, busquem profissionais, preparem o corpo de vocês, alinhem a alimentação, não é só estar mais magra, mas se a tua alimentação não tá de acordo, a saúde do neném não vai ser a melhor, né? Já começa tudo ali, né? Tudo ali. certeza. Então, procurem ajuda antes, se preparem, se tornem mais férteis. Durante a gestação fica tudo mais fácil, mais seguro, né? Então, eu fiquei muito feliz em convidar vocês duas. Vocês já estão nesse caminho, porque é justamente o que a gente quer trazer. É possível fazer atividade física. Vocês perceberam que energia é importante, né? Com certeza. E, Tamara, deixa eu te fazer uma pergunta. Você pretende trabalhar até o final?
tá querendo parar um pouco antes? Como é que vai ser? Qual é a tua expectativa? Eu sei que não tá nas nossas mãos, mas o que você pretende? Ai, Ju, eu quero sim seguir trabalhando até o último momento que eu conseguir, assim, se Deus quiser, até ali reta final de julho, né? Que é a previsão da Rebeca é 9 de agosto, né? Então, até o finalzinho de julho. Se ocorrer tudo ok, né? Porque eu também sinto que dá uma falta de ar, assim, né, gente? As costelinhas, assim, Né? que Meu estão sendo Deus do apertadas. céu, ela, às e- vezes ela tá fazendo pressão aqui, mas aqui também. E aí, Jô, tu falasses antes ali a respeito da pré-eclâmpsia, né? Eu tinha já, a minha preocupação era que eu desenvolvesse diabetes gestacional, porque eu tinha aquela coisa na cabeça, assim, do doce, né? Então, eu achei que eu ia ir pro doce. E aí, quando a médica falou que tava tudo ok, que a glicose tava perfeita, que tava tudo certinho, eu recebi elogio da médica, aquilo me emocionou tanto, porque eu também tinha medo, sabe? De que quando eu engravidasse, eu ia fazer tudo errado, né? E nós somos responsáveis pelo neném. A gente, se não é, nós se sentimos 100% responsáveis. E como dar E força pra cobradas gente. por isso, né? E isso que você falou. Se as pessoas que estiverem perto de gravidinhas puderem evitar algumas frases, né? Algumas coisas assim, Olha, porque... aproveita. Né? A gente tem muitas pessoas nos assistindo e que têm grávidas próximas e que você pode ajudá-las. Porque a gente já tá com uma pressão, assim, sobre nós mesmos. A gente se cobra, né? A gente quer que o nosso bebê esteja saudável, esteja bem. Então, a gente já tem ali aquela questão com a gente, né? De fazer as escolhas. De saber que, às vezes, a gente não tá como gostaria que estivesse, porque a gente se cobra muito. E aí, tipo, uma mulher chega pra ti e fala assim, nossa, isso aqui já é inchaço? Olha, se prepara que vai ficar muito pior. Sabe esse tipo de coisa, assim, que não acho que isso vai ser bom pra mulher ouvir. Tu pode dar um conselho pra ela cuidar com essa parte, sem falar necessariamente assim, né? Se puder evitar o sal agora no finalzinho, tomar água, esse tipo de coisa, né? Entendi. E eu acho também, Larissa, acho que tu até... Laís, desculpa. Larissa é uma nutri lá da clínica também, que cuidou de você, né? Laís, eu acho também que tu pode nos ajudar a falar sobre as pessoas que estão ao redor em relação aos alimentos que ofertam, né? Se a gestante não pode comer tanto doce, ou carnes cruas, ou mal passado, e a gente sabe um pouco disso, né? O meio pode ajudar a grávida nesse processo? O meio pode ajudar ou pode prejudicar, né? O ambiente, ele é um macro, né? Então, com certeza, ou fragiliza ou vai fortalecer, né? Isso é bem importante a gente observar, né? E também tomar cuidado com as pessoas que estão, né, à nossa volta, o que falar, como a Tamara falou, né? De ofertar, porque às vezes as pessoas, elas realmente elas não compreendem, né? Às vezes a grávida, ela tem uma situação específica e, de repente, ela não... As pessoas, elas não vão compreender, come só um pouquinho, ou na minha época era assim, eu passei a gestação inteira, bebe um pouquinho aqui de cerveja, de vinho, né, bebida alcoólica, achando que não influencia, e pode influenciar, né? Eu tenho pacientes, inclusive, que a gente conversa muito a respeito disso. Tem uma mamãe que ela tá, assim, no mesmo período gestacional, basicamente, que o meu, e durante a gestação dela, ela foi diagnosticada como pré-diabética e ela emagreceu 9 quilos até agora, dentro da gestação. Então, esse olhar, essa visão de que muitas vezes a mãe, ela tá numa fase de ganho, que ela não pode ter, que não é o momento de ela perder, é muito equivocada. Porque, na verdade, às vezes você baixando o peso dessa gestante de forma saudável, né, equilibrada ali, vai trazer muito mais segurança para a gestação dela, para a hora do parto, para o bebê. Porque a nossa preocupação, eu falo muito e peço, inclusive, para as mamães estudarem a respeito dos 1000 dias de vida do bebê, que é desde o momento da concepção até os 2 anos de idade. A gente tem que entender que, além dessa alimentação durante o período, né, aquilo ali vai ser a continuação, e aí nós vamos nos tornar o exemplo, né? Então, tem a fase de introdução alimentar, e essa introdução alimentar tem a ver com o seu estilo de vida, com os seus hábitos de vida, né? Então, e uma outra coisa também é que as pessoas, elas se preocupam muito quando a mãe está grávida, né?
Então, a gestante ou a tentante, é importante ela se preocupar desde o início, né? Eu tenho esse desejo de já preparar o corpo durante a gestação, e a principal fase onde a mulher se abandona e ela esquece de si, é o momento que ela mais precisa do suporte nutricional, é o pós. E o pós não é falado e não é buscado pela maioria das mães. Até porque elas estão naquela rotina, né, louca, não tá olhando pro corpo, acha que tudo é normal porque acabou de nascer, então... E é interessante, depois acho que a gente vai conversar depois do intervalo, nós vamos conversar sobre as avós com docinho nos 8 meses, num ano, como é que a gente faz, se isso realmente prejudica, né? Acho que é legal a gente trazer aqui, porque eu tenho certeza que a gente tem voz, né? Sim. Muitas avós, nonas, omas, né? Blumenau, a gente tem essa diversidade. Quero muito agradecer a audiência, as pessoas que estão aqui nos assistindo, né? Agradecer também os nossos patrocinadores e vamos ao intervalo, logo já voltamos.